Todos os dias, a Judite França e hoje a jornalista da editoria de política do Observador, Mariana Lima Cunha, analisam temas da atualidade à boleia das três cores do semáforo, verde, vermelho e amarelo. E vamos começar por ti, Mariana, bem-vinda. Estiveste a acompanhar noite dentro a reunião da bancada parlamentar do Partido Socialista com o Orçamento do Estado em pano de fundo e é precisamente esse o tema que traz a este semáforo político, dás o título O Dilema do Partido Socialista. Sim, foi de facto noite dentro, porque o PS precisava mesmo de desabafar, claramente. Deitar cá para fora, estava exatamente. a sentir. Todos nós temos esses momentos, não é? Exato. O PS teve um muito intenso ontem à noite. E é engraçado porque as informações que nós íamos tendo lá do interior da reunião iam mudando à medida que o tempo passava, ou seja, inicialmente... aparentemente quem estava com mais pressa para falar eram as pessoas que defendiam a viabilização. Temos nomes aí como Fernando Medina, José Luís Carneiro, que se destacam nesse sentido e que têm sempre Sérgio Sousa Pinto, que irritou aliás Pedro Nuno Santos com a defesa da sua posição. Aliás. Exatamente, sim, ele não fez a coisa por menos. Sim. E havia parecia uma onda pró-viabilização inicial e depois entraram as outras tropas, aliás mais próximas de Pedro Nuno Santos, e começaram a surgir declarações de muitos nomes, Marina Gonçalves, João Torres, pessoas que fazem parte do secretariado de Pedro Nuno Santos e que estão contra a violação do orçamento. Mas isto para dizer que nós íamos discutindo, eu e a Rita Tavares, à medida que o tempo ia passando, as contas, ou seja, como é que estará a contabilização? Acho que está mais para a violação, está mais... E fomos percebendo à meia da noite que estava quase a 50-50, ou seja, e é um espelho, eu acho que justo, do que é o partido neste momento, não só a bancada. O nível de indecisão e de dificuldade em perceber o que é que penaliza menos, não é o que é que o PS ganha mais, é o que é que aleija menos o PS neste momento, se é a viabilização, se é o chumbo do orçamento. É uma dúvida mesmo generalizada. Aliás, tive várias pessoas que eram contra a viabilização que me diziam: são dúvidas legítimas, estamos todos um bocadinho na mesma, ou seja, ninguém estava a dizer que tinha aqui a solução mágica para o dilema, lá está, de Pedro Nuno Santos, que é de facto difícil, porque Pedro Nuno Santos, sempre dentro do PS e dentro dos órgãos, defendia sempre a mesma tese, que é a tese, enfim, global dele para o projeto dele do PS, que é que PS e PSD devem liderar projetos alternativos. Ele acredita muito na questão de haver um bloco da esquerda, com a esquerda juntas ou enfim, em maior sintonia, e que isso, enfim, é bom para a democracia, distingue os projetos. Portanto, ele está neste momento... Mas depois há outra facção que considera que o mandato que foi dado pelos portugueses aos partidos é que os dois principais se entendam, não é? Sim, e Pedro Nuno Santos tem essa facção mesmo dentro do partido, e acho que há uma clara sensação dentro do PS que o partido já foi tão longe, implicou-se tanto nas negociações. Aliás, quem diga no PS que já não se distingue o que é que o PS tinha posto como condições inicialmente, porque as linhas vermelhas eram supostamente, em teoria, duas condições para se sentar à mesa. E já ninguém se lembra disso, porque o PS já se deixou enrolar tanto bem ou mal, ou seja, mas na negociação, no sentido de estar a discutir ao pormenor cada parte do IRC, do IRS jovem, etc., que já não é perceptível que a ideia inicial era, se não houver estas duas condições que não se cumprem, nós nem sequer nos sentamos à mesa. E, portanto, começa a ser muito mais difícil de explicar porque é que, por causa de uma nuance no IRS jovem ou por causa do tal do famoso ponto percentual no IRC, se toma outra decisão. É que é isso que vai ficar como para a história, manchete, não é? Sim. Se chumbar foi por um ponto percentual. Sim. De facto é difícil de explicar para... e aí ouvia-se... Enfim, os ecos que vinham cá para fora de Sérgio Sousa Pinto, sim, é que é um trava-línguas, é que estava farto de convicções, né? Pegando na expressão de Pedro Nuno Santos da questão das convicções, e que ele disse que estava farto das convicções. O que de facto, olhando para um ponto percentual e não havendo qualquer referência, isso também foi retirado, não é? Qualquer referência para o futuro, de facto torna-se mais difícil de explicar às pessoas, e olhando para a sondagem que foi conhecida hoje, ir para eleições neste momento não era favorável para nenhum dos dois partidos da oposição, não é? O único cenário
enfim, vou dizer positivo, o único cenário que o PS, que aliviaria o PS era, agora, imaginando que o Chega aterrava agora, como, quer dizer, não é assim tão difícil de imaginar. Sim, claro. Até ao dia da votação. Sim, até um minuto, mas não sabe. Pode sempre acontecer. Acho que seria o PS fazer tempo, e o PS tem dito que quer fazer tempo, que não quer apressar-se a dar uma resposta, e André Ventura aparecer como num cavalo branco e querer salvar Luís Montenegro deste problema, e o PS passar, lá está, a liderar o tal bloco da esquerda que Pedro Nuno Santos sonha liderar. Ainda agora tivemos Emanuel dos Santos, antigo secretário de Estado, a falar da teoria do prisioneiro, que é isso, não é? O primeiro a falar, quer dizer, revela o jogo, não é? O que permite o outro tomar uma posição diferente. Mariana, estas divisões no seio da bancada parlamentar do Partido Socialista podem abrir ali alguma ferida, ou a seguir à decisão de qual o sentido de voto no orçamento? Amigos como sempre, camaradas como sempre, e em frente. Acho que é difícil que não abra uma ferida. Se a decisão for pela viabilização, eu acho que será mais complicado que haja problemas a seguir, porque isso, por um lado, acalma a facção que não é favorável a Pedro Nuno Santos, e os mais próximos de Pedro Nuno Santos, eu arriscaria dizer que lhe são tão fiéis que seria difícil que se revoltassem com os argumentos que o secretário-geral usar de sentido de Estado, de não entregar o PSD às mãos do Chega, enfim. Imagino num cenário desses, Pedro Nuno Santos conseguisse ainda assim ter o partido um bocadinho nas mãos. Agora, se a decisão for por chumbar o documento, eu imagino que venham aí tempos muito tumultuosos no PS. Já Luís Carneiro, claro que não tem metade do partido, tem menos, mas ainda assim, já Luís Carneiro foi sempre um rosto para uma quantidade de rostos com algum peso no partido, que apesar de não terem avançado, alguns até teriam condições para o fazer, se o quisessem, e representou uma... Um centro-esquerda, não é? Exatamente, uma faixa do partido que, aliás... José Luís Carneiro, talvez a maior polémica que provocou na campanha interna do PS foi precisamente quando disse que viabilizaria, ou deu a entender que viabilizaria um orçamento ao PSD, e havia muito quem concordasse com ele na sala do partido. Ainda ontem aqui na Rádio Observador, naquela rubrica especial que temos, Orçamentos Arrancados a Ferros, Francisco Assis também apelava a um compromisso democrático para fazer tudo para afastar o Chega do poder. Mas lá está, não é a perspectiva de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos e o PS, digamos que mais fiel a Pedro Nuno Santos, acha que a responsabilidade de manter o Chega à margem, digamos, de qualquer tipo de governação ou de qualquer tipo de interferência no sistema é do PSD e não é do PS. E isso é uma perspectiva, enfim, isso é uma perspectiva antagónica, não é? É uma perspectiva antagónica que não tem qualquer tipo de hipótese de se decidir. E eu acho que a perspectiva de Francisco Assis, e de facto acho que o PS, como partido charneira do nosso sistema democrático, acho que não se pode ilibar dessa responsabilidade, acreditando que o Chega, enfim, é o alfa e o ômega de todos os males, pensando nisso, não é? Que é assim que o PS o encara. Acho que também é responsável por mantê-lo à margem. Deixa-me só dizer, Judite, que ontem na reunião alguns deputados que são próximos de Pedro Nuno Santos e do secretariado do partido falavam precisamente da questão do Chega e do medo de serem condicionados pelas posições do Chega e essa percepção de que o PS não ajudou a salvar o regime democrático, avançando já uma espécie de argumentário para se justificarem nesse sentido, que recordava que o PS já salvou, entre aspas, várias vezes o PSD dessa associação ao Chega. Portanto, já estavam ali a preparar, lembrando episódios como a eleição do Presidente da Assembleia. Exatamente, José Pedro Aguiar Branco, para tentar dizer, bem, nós já fizemos o que podíamos, nós tentámos... enfim, no que eram questões de regime, no que eram questões de fundo, enfim, ajudar o PSD nesse sentido, mas agora este PS, não é, que está aqui neste dilema sobre a viabilização, tem medo de ficar colado ao PSD também na questão do programa. Aliás, nos partidos de esquerda, por exemplo, já se vê que estão a ensaiar muito esse discurso de dizer que já nada os distingue, que estão comprometidos com o mesmo orçamento, que Pedro Nuno Santos assim não pode fazer oposição. E eu acho que é muito curiosa essa questão que puxaste agora do Presidente da Assembleia da República e da eleição, porque eu acho que André Ventura não teve noção do impacto que aquela decisão de, à última da hora, tirar o tapete a Luís Montenegro e não votar favoravelmente o nome proposto pelo PSD
porque objetivamente eu acho que depois disso Luís Montenegro nunca mais confiará em André Ventura. Isso. E portanto acho que eu acho que não foi bem pensado essa atitude, essa bravata que André Ventura teve, não foi bem pensado. Isso de facto ficou bem claro nas palavras usadas pelo Primeiro-Ministro ontem durante a entrevista à SIC e as referências que fez ao Chega. Mariana Lima Cunha, para quando uma decisão do Partido Socialista sobre o sentido de voto da proposta de orçamento do Estado? Parece que não é para breve. Pelas informações que nós temos, o PS diz que não tem pressa e provavelmente está à espera também de outros sinais para perceber o que é que faz. Ainda terá uma reunião da Comissão Política Nacional e que também não está marcada. Portanto, insisto que não há pressa. Qual é a pressa? Noutras palavras do socialista ilustre. António José Seguro. Acabámos de resto de publicar há minutos um novo artigo no site do Observador. Está em destaque a esta hora. O PS não exclui decidir o voto no orçamento só depois do Congresso do PSD, precisamente. Portanto, 19 e 20 de outubro é a data do Congresso do PSD. A votação na generalidade final de outubro, não é? 31 de outubro. 31 de outubro, precisamente. Portanto, ainda há de haver aqui mais uma ou duas ou três cenas nos próximos episódios. Que bom. Vai-se prolongar. Sim, suspeito que ainda vamos voltar a requisitar os serviços da Mariana Lima Cunha num semáforo político ou num qualquer outro espaço da tarde política. Só falta, não sei se querem atribuir sinais. Sim. Eu acho que neste momento estamos todos a abrandar no amarelo sem saber, não é? É aquele amarelo que não percebemos bem o que é que vai acontecer. Quer dizer, mas se eu tivesse que apostar, o orçamento passava. Se tivesse que apostar, não é? E eu até sou uma pessoa que gosta de apostar. Eu só estou contente por não ser a dinheiro, porque isto uma pessoa nunca sabe. Não, isso é verdade. Só a feijões. Semáforo político, como sempre com a Judite França e hoje com a Mariana Lima Cunha, jornalista da Editoria de Política do Observador. Mariana, obrigado pela tua presença. Fica por aqui a edição de hoje de Semáforo.